Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Eu quero ler um versículo que todos nós conhecemos, e a partir daí nós vamos ver o que o Senhor tem para nós. Algumas perguntas que nos levarão a algumas respostas, para a gente entender um pouco disso que Jesus falou. Mateus capítulo 6, o versículo de número 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus, uma outra versão, e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Somente esse verso. Esse texto todo, desde o verso 25, Jesus vem falando sobre a questão de nós estarmos ansiosos ou preocupados com o dia de amanhã. Ele fala sobre o comer, vestir, o beber, e ele fala que nós não devemos andar assim, ansiosos, preocupados com estas coisas. Nós estamos finalizando um ano que não foi fácil, assim como o ano passado, e de repente você já começa a se preocupar com o ano vindouro. Como será? O que farei? E todas estas coisas que é comum até. É comum a gente se preocupar. Mas há algo interessante dentro desse texto. Está no verso de número 32. Jesus fala que esse tipo de preocupação, esse tipo de ansiedade é comum, mas aos gentios. Porque o vosso Pai, no caso Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam de tudo isso. Para a gente entender, Jesus estava dizendo isso a quem? À nação Israel. E por isso ele diz que essa coisa toda de você se preocupar, isso é coisa dos gentios. Quem são os gentios? Só para a gente entender. Todo aquele que não é nascido em Israel. Não é israelita, não é judeu, é gentil. Jesus está dizendo essas palavras aos judeus, ao povo de Deus, nação escolhida pelo Senhor, dizendo que esse tipo de preocupação é para os outros povos e não para eles, porque o Pai Celestial, no caso, Jesus está dizendo o Pai Celestial deles, sabe que eles precisam e de alguma forma vai suprir. Porém, analisando um pouco mais a fundo, essas coisas que Jesus cita sobre o comer, vestir, beber, não é uma coisa comum apenas para os judeus, é para todos. É para todo ser humano. Mas por que Jesus só direcionou esta palavra a eles? Só direcionou a eles, judeus, nesta ocasião. Mas hoje nós somos o novo Israel. Ou seja, nós somos participantes também da mesma bênção que está sobre a nação de Israel. Haja visto que nós somos chamados filhos de Abraão também. Só que não pela carne, na fé. Pela fé nós somos chamados filhos de Abraão. Então, nós, assim como os judeus nesta ocasião, temos que receber essa palavra também para a gente.
Ora, se eu hoje me entendo como sendo filho de Deus, eu tenho que tomar posse dessa palavra. Que palavra? Essa onde Jesus diz que nós não devemos estar preocupados. Até porque, ele dá alguns exemplos aqui. A gente não consegue fazer nada preocupado com o dia de amanhã. Não acrescentamos nada nos preocupando com o dia de amanhã. E Jesus dá uma chave para nós que é espetacular. Ele nos fala qual é o segredo disso tudo. E foi justamente o verso que nós lemos. Ao invés de nós estarmos preocupados, ansiosos, ele fala assim, outra vez eu vou dizer, ele estava direcionando esta palavra a Israel. Mas hoje nós entendemos que é para nós, igreja, também. Ele nos dá então o segredo de nós não precisarmos, é natural a gente se preocupar, mas para que nós não venhamos nos preocupar em estar preocupado ou não, ele nos dá um segredo. E que segredo é este? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que incluem o comer, o beber, o vestir, toda nosso sistema de vida, todas estas coisas, ele está dizendo, vos serão acrescentadas. Ora, se eu não crer nesta palavra, o que eu estou fazendo aqui? Se você não tiver fé suficiente para acreditar nisso que Jesus está dizendo, o que é que você está fazendo aqui? O que é que nós estamos fazendo como igreja, se nós não cremos nesta palavra? É simples, é bem objetiva, é clara, não é complicada. Não é como nós falarmos aqui dos finais dos tempos. Se nós fôssemos falar aqui do arrebatamento, você acredita que a igreja vai subir antes ou depois da grande tribulação? São assuntos complicadíssimos, que alguns entendem de uma forma, outros entendem de outra. Então não é um assunto como esse. Aqui é simples, Jesus está falando. Vocês não precisam estar ansiosos pelo dia de amanhã. Eis aqui a chave, faça isso. É simples. Que chave é essa? Eu repito, buscai primeiro o reino de Deus. Eu não disse no início que eu iria fazer algumas perguntas? Eis aqui a primeira pergunta que eu quero fazer. O reino de Deus e a sua justiça são duas coisas diferentes? Porque aqui está escrito, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. Me parecem serem duas coisas diferentes. Dentro da minha ótica, eu quero trazer você para raciocinar junto comigo. É uma coisa só. O reino de Deus e a sua justiça são apenas uma coisa. Porque não tem como nós vivermos o reino de Deus ou buscarmos o reino de Deus praticando injustiças. Não tem como nós dizermos que nós estamos realizando aquilo que agrada a Deus dentro do seu reino e sendo injusto ao mesmo tempo. Não. Se eu não pratico a justiça, eu estou fora do reino. E outra pergunta também interessante. O que é para você? O que é buscar o reino de Deus? Pergunte para você e responda para você mesmo. O que é buscar o reino de Deus? Alguém poderia dizer assim, pastor, buscar o reino de Deus é isso que a gente faz. Estar na igreja no dia dos cultos, participar do louvor, cantando ou tocando. Tenho igrejas que tem um grupo de mocidade, tem igreja que tem um grupo de irmãs. Então é você estar envolvido, buscar o reino de Deus é estar envolvido nisso. Tá bom, digamos que sim. Mas e quando você não está na igreja então?
existir algum segmento que tenha culto todos os dias. E então, se eu deixo de ir em algum desses cultos, eu estou deixando o reino de Deus em segundo lugar, não mais em primeiro. Então dizer, na minha ótica, eu insisto em dizer isso, que buscar o reino de Deus é você estar envolvido com a igreja e com os trabalhos que essa igreja oferece, eu estaria dizendo então que o momento que eu estou lá fora trabalhando e não buscando o reino de Deus, então eu estou buscando primeiro o meu interesse e não mais agora o reino de Deus. Trabalhando, estudando, ou mesmo em casa. No momento que eu estou lá na minha casa, não estou na igreja, não estou envolvido em nada que envolve a igreja, então eu estou deixando o reino de Deus de lado. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Na minha interpretação, naquilo que Deus colocou dentro do meu coração, eu acredito até que a palavra buscar, ela deixa a gente um pouco comprimido. Eu usaria uma outra palavra: viver. Viver o reino de Deus e a sua justiça. Talvez a gente entenda melhor. Viver o reino de Deus. E aí eu poderia dar uma outra interpretação do que é viver o reino de Deus, diferente dessa que eu citei há pouco, que é estar envolvido na obra do Senhor. Tem culto domingo, eu estou aqui de manhã à noite. Tem culto na terça, eu venho. Tem culto na quarta, tem culto na quinta. Eu estou envolvido. Então eu estou fazendo, eu estou buscando, eu estou vivendo o reino de Deus. Essa seria a primeira interpretação. Mas a interpretação que eu queria trazer para nós, para a gente refletir: o viver o reino de Deus, não mais buscar apenas, mas viver o reino de Deus, seria eu praticar tudo aquilo que a palavra me ensina. E isso está tanto dentro da igreja como fora da igreja. O primeiro exemplo, eu disse que se você então estiver fora da igreja, eu estou no meu trabalho, na minha escola, eu estou na minha casa, eu estou em qualquer outro lugar passeando, você está deixando o reino de Deus de lado. Essa seria a primeira interpretação. A segunda seria você viver tudo aquilo que a palavra nos ensina. Usando a palavra aqui, justiça. Se eu pratico injustiça para com o meu irmão, eu estou vivendo o reino de Deus? Quando eu menosprezo o meu irmão, eu estou vivendo o reino de Deus? Eu estou dentro dos conformes de que essa palavra exige de mim? É claro que não. E é evidente que a gente não é só nos preocupar com o nosso próximo. Na verdade, quando eu faço pelo próximo, Jesus é quem está dizendo isso. Quando você se preocupa, porque essa seria uma das definições que eu colocaria, não é? São muitos o que seria viver os princípios que a palavra de Deus nos ensina. São muitos princípios. Se nós olharmos lá dentro dos 10 mandamentos, nós vamos ver 10 mandamentos. Mas são muitos mais, em todas as áreas da nossa vida. Mas eu gostaria de citar 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso a gente nem discute. Mas depois existe logo em seguida a esse versículo, eu estou tirando apenas 2 conceitos da palavra para definir o que é viver o reino de Deus, o que é buscar o reino de Deus, o que é praticar a sua justiça. Porque, como eu disse antes, não tem como você separar. Se você não ama o teu próximo, você não está vivendo o reino de Deus e nem praticando a sua justiça. Então, sequência desse versículo de amar a Deus sobre todas as coisas é fazer o quê? Amar o teu próximo, como a ti mesmo. E quando eu digo amar o teu próximo como a ti mesmo, é qualquer um, dentro e fora da igreja. Amar o teu inimigo, até o teu inimigo. E se eu deixo de amar o meu próximo, eu não estou vivendo o reino. E aí a gente já consegue entender o que eu disse antes, que é sair da igreja. Porque eu não amo o meu próximo só quando eu estou na igreja.
Aonde quer que eu esteja, eu demonstro isso. Se eu estiver trabalhando, lá o reino de Deus estará sendo vivido através das minhas atitudes, através do meu comportamento, através da minha fala. Se eu estiver na escola, a mesma coisa. Faculdade, universidade, esses lugares são horríveis. Se lá eu estiver, lá eu estarei vivendo o reino de Deus através da minha atitude, da minha postura, do meu falar. Por isso que a gente entende o que Deus nos fala, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, a diferença entre o justo e o injusto. Se lá fora eu pratico injustiça, assim como os outros praticam, quem sou eu para dizer que eu sou um servo de Deus e que eu vivo o reino de Deus? Eu estou mentindo para quem? Para mim mesmo. Se eu sou um empresário e eu faço falcatruas, eu estou praticando injustiça. Se eu sou um empregado e como colaborador, que é assim chamado, eu ajudo a empresa a praticar injustiça, eu estou vivendo o reino de Deus ali? Claro que não. Eu estou praticando injustiça e não tem como separar o reino de Deus com a justiça de Deus. Só para a gente ter uma ideia de que não é fácil, ao mesmo tempo que se torna muito difícil. Outro versículo também que vai muito dentro desse mesmo tema, desse mesmo teor. Aquilo que você quer que os homens vos façam, aquilo que vocês querem que os homens vos façam, que diz a palavra? Qual que é a sequência? Fazei vós. Não é fácil isso. Porque eu quero o melhor para mim, para minha casa, para os meus filhos. Se o meu próximo estiver caído, como aquele homem que a gente conhece muito bem a história do bom samaritano, não é problema meu. Ele passou por ali no horário errado. Ninguém mandou ele estar passando por aquela rua naquele momento. Não sei o que aconteceu e nem quero saber. É o sacerdote, é o levita, que de repente fizeram assim, deram de ombros. É o reino de Deus? Eu estou buscando o reino de Deus? Eu estou buscando a sua justiça dessa maneira? Se o sacerdote e o levita estavam corretos. Quando passaram, viram o homem e não se aproximaram. O que a palavra diz que eles fizeram? Passaram de lado, se distanciaram. Se viver o reino de Deus é isso, então eles estavam corretos. E independe se eles eram conhecedores ou não. Independe se era um sacerdote, um levita, o samaritano que passou, talvez a palavra diz só samaritano, como dizendo, era um Zé Ninguém. Então o fazer o bem, o fazer aquilo que eu quero que seja feito para mim, não diz respeito apenas a nós que servimos a Deus, diz respeito a todo mundo. Assim como essas necessidades que Jesus está dizendo, comer, beber, vestir, todas elas, desde o verso 25 que Jesus está dizendo, diz respeito a todo mundo, o fazer o bem também diz respeito a todo mundo. Se eu e você, como servo de Deus, não fizermos, e alguém lá fora, que nem uma Bíblia tem, que nem conhece a Deus, essa pessoa faz, essa pessoa está sendo mais sábia, mais inteligente, mais bem-aventurada do que eu e você, que estamos dentro da igreja. 50 anos ou mais, eu estou dentro da igreja. Mas do que me valerão esses 53 anos dentro da igreja, se eu não pratico, no mínimo isso? No mínimo isso. Se eu não consigo nem... A palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz assim, você diz que ama a Deus que você não vê? E você não ama o teu próximo? Aí pega pesado, né? Eu estava assistindo um vídeo e o rapaz muito conhecido na mídia, ele disse que, olha, nós fazemos isso, viu? Que ele fala, a gente faz. Eu vou até dar um
um título para vocês procurarem na internet, uma mensagem do pastor Jorge Linhares. É uma mensagem antiga, mas eu gostaria que vocês oportunamente assistissem essa mensagem. Esse rapaz disse que ele tem 4 filhos e ele é muito financeiramente bem sucedido. Ele fala para os 4 filhos pequenos dele: pega os seus brinquedos que a gente vai para a gente doar, que é para poder eu dar novos brinquedos para vocês. Aí as crianças vão lá e pegam, sabe quais brinquedos? Aqueles que estão quebrados, aqueles que não está mais assim, aquele que ele não quer mais, aquele mais velhinho. Aí ele, para ensinar, fala assim: não, você não vai fazer isso. E são crianças pequenas, ele não estou falando de adulto não, crianças pequenas. Mas a natureza humana é assim. Aí ele fala assim: não, você não quer o melhor? Então você dê o seu melhor, para que eu possa dar um melhor ainda para você. Se você está querendo dar o que não presta mais para você, você não está fazendo nada. Aí quando eu escutei ele falando isso, foi onde eu me lembrei da palavra, da mensagem do pastor Jorge Linhares, que ele fala sobre o sanguessuga. Em uma certa ocasião, há muitos anos, dentro de uma campanha que acontecia na igreja periodicamente, não me lembro o nome dessa campanha, desse trabalho que eles faziam, mas era para que as pessoas trouxessem coisas para serem doadas. Ele era novo nessa igreja. E aí, nesse primeiro trabalho, naquela semana, ele passou na igreja para saber o que é que estava chegando na igreja para ser doado. Olha, só vocês assistindo mesmo. Eu vou dar só um exemplo, 2 exemplos, 2 exemplos. E eu insisto em dizer, nós somos assim. Tinha um ventilador lá para ser doado, sem hélice. Ele disse: não é possível isso. Os meus olhos estão pregando uma peça em mim. Aí ele viu uma camisa bonita. Ele falou: ah, sim, pelo menos essa camisa. Quando ele pega a camisa, uma marca de ferro queimada atrás. Falou: não é possível que as pessoas estão trazendo isso. Aí ele perguntou para a irmã: mas é isso mesmo? A que organizava, que tomava conta. É isso mesmo, pastor. Aí tinha um armário. Ele foi lá no armário, quando ele puxou a gaveta, o armário veio junto, de tanto inchada que estava. Umedece, né? Material, estraga. E é isso que a gente pega e traz para doar. Assistam essa mensagem. Chama-se sanguessuga, baseada no livro de Provérbios. Jorge Linhares. Assistam. Nós fazemos exatamente assim. Aí a gente quer não estar preocupado com o dia de amanhã. Sabe o que nos sobra? É se preocupar mesmo. Porque a gente não vive o que a palavra, Jesus está falando aqui, ó. Eu troquei a palavra buscar por viver, né? Mas a palavra que o verso diz: buscai primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus. Lá no livro, olha, eu não ia falar isso, é outro exemplo. Lá no livro de Filipenses, se não me falha a memória, está escrito que eu devo me importar com o que é dos outros também, e não só me preocupar com aquilo que é meu. Ou seja, o bem-estar do meu irmão deve fazer parte do meu querer também. Eu preciso querer o bem-estar do meu irmão. Quando eu começo a praticar isso, entendam vocês, eu quero concluir. Quando eu entendo isso, de que isso é viver o reino de Deus. Não só isso, eu dei exemplos apenas. Eu dei exemplos. Isso é muito mais. Mas quando, pelo menos essas 2 ou 3 coisas que eu citei aqui, quando eu faço isso, com a motivação certa, é claro. Porque o apóstolo Paulo fala lá no livro de Coríntios que você pode fazer muitas coisas, se não tiver amor, de nada valeu. Então a motivação tem que ser correta. Quando eu faço isso, toda
todas essas outras coisas me são acrescentadas. Então, quem está preocupado com o ano que vem, começa a viver o reino de Deus, começa a fazer um pouco mais. Eu ministrei há tempos atrás, citei essa mesma palavra. Você quer agradar o coração de um pai? Faça algo pelo filho dele. Não precisa nem ser por ele. Faça pelo filho. Será suficiente. Você quer alcançar o coração do pai? Faça pelo filho. Hoje, como avô, eu poderia dizer: faça alguma coisa pela minha neta, para você ver se não vai me deixar feliz. Faça alguma coisa pela minha neta, para vocês verem se a minha esposa não vai ficar com um sorriso aqui. Quer alcançar o coração de Deus? Faça algo pelo teu semelhante. Ou melhor dizendo, faça melhor pelo teu semelhante. Porque algo a gente pode fazer, mas igual as crianças, né? Eu vou pegar o brinquedo que não presta mais e dar. Aquele que nem... Não, isso não. Ou então, faça algo pelo teu semelhante. Tá bom, aí você me traz um ventilador sem hélice. Então, o fazer aqui não é fazer de qualquer jeito. A gente tem essa tendência de fazer as coisas pela metade também. Se é para abençoar, meu irmão, abençoa com vontade. Porque sabe de uma coisa? A fonte é inesgotável. Essa fonte aqui, da qual Jesus estava falando, era Ele mesmo, era o próprio Pai, era o Pai Celestial, era o Deus de toda a terra, dos céus e da terra, o Deus Criador de tudo, o Deus que nos projetou. Esta fonte que é Ele, é inesgotável. Pode faltar para mim, dentro da minha limitação, mas da onde vem não falta. E se eu creio nele, e se eu quero viver o melhor de Deus nessa terra, eu preciso aprender a viver isso, ao que é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus não é simplesmente estar dentro de uma igreja. Tem gente lá fora fazendo muito mais do que eu e você aqui dentro. Parece, ou parecia ser fácil, mas é fácil. É só eu parar de ser egoísta. É só eu parar de ficar pensando só em mim. Só pensando no meu próprio umbigo. Quando eu parar de fazer essas coisas, de me preocupar somente comigo, todas essas coisas eu não preciso me preocupar com o que eu vou comer amanhã. Entendam que eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não tem que se projetar. Lógico que tem que se projetar, mas dentro dessa visão que Jesus está falando. No verso 25 ele fala: não estejais ansiosos quanto à vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Então eu não preciso me preocupar com isso. Ele dá alguns exemplos aqui. Olha para as aves do céu, que não semeiam, não ceifam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Vocês não valem muito mais do que essas aves, do que esses pássaros. Nós não temos um valor muito maior, inestimável. Não vos preocupeis com o que haveis de vestir, porque andais ansiosos. Eu não preciso me preocupar com isso, porque Jesus está dizendo: a palavra não é minha, a palavra não é de homem algum, a palavra é do próprio Senhor Jesus Cristo, homem. É lógico. Ele fala: não esteja preocupado com o que vocês vão se vestir. Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, não fiam. Mas com tudo isso eu vos digo que nem mesmo Salomão, irmão, Salomão, com toda a sua riqueza, toda a sua glória, se vestiu. Olha só o cuidado que Deus tem para comigo e para com você. E o que é que nos difere do nosso próximo? Eu encerro fazendo esta pergunta, trazendo à sua memória mais uma vez a imagem da parábola do bom samaritano. O que é que difere o sacerdote que passou, o levita que passou, o homem que estava caído no chão? A gente muito pouco fala daqueles que deixaram ele no chão caído.
mas ele fora vítima de salteadores. O que é que nos difere dos sacerdotes, do levita, do homem caído, dos salteadores e do bom samaritano? Ou do samaritano até então? Nada nos difere. Porque somos todos homens. E todos nós somos carentes e necessitados da misericórdia de Deus. Misericórdia essa que chegou na minha vida, que chegou na tua vida. Misericórdia essa que nos alcançou, e assim como alcançou a mim e a você, alcançou também aquele homem que estava do lado da cruz, o ladrão, que pediu a Jesus: lembra-te de mim. A misericórdia de Deus o alcançou ali no seu último momento. Então nada nos difere. Quer viver o melhor de Deus para a tua vida? Comece a aprender. Essa reflexão que nós fizemos hoje, dentro dos exemplos que eu citei, e busque entender mais. Não é sermos religiosos, eu diria. Viver na igreja é sermos religiosos. Os fariseus não só viviam, como sabiam, como estudavam. Os escribas e os demais, todos eles eram religiosos por demais. Então viver na igreja não é viver ou buscar o reino de Deus, e muito menos praticar a sua justiça. Há muitas mais outras coisas que a gente poderia dizer que nós homens temos feito. Não digo nós cristãos, digo nós homens. Que a gente olha e fica pensando assim: não é possível que essa pessoa é capaz de fazer isso. Faz. A gente em menor grau ou em maior grau, a gente faz. Agora eu vou encerrar mesmo citando uma matéria que eu assisti ontem. Não sou muito de assistir, mas ontem eu assisti. Pessoas que pegam fotos de crianças com câncer ou qualquer outro tipo de enfermidade, e começam a anunciar como se essa criança fosse filha, fosse de sua casa, para pedir, arrecadar. E numa dessas reportagens, as mães houve uma criança até que já tinha morrido, tendo a sua imagem estampada para arrecadar. Aí você fica pensando: mas como é? Existe pessoa que faz isso? Existe. É uma injustiça isso. É uma injustiça isso. E tantas outras injustiças que a gente vê sendo praticadas lá fora. Mas antes da gente ficar analisando essas injustiças que acontecem lá fora, vamos prestar atenção nas injustiças que acontecem em nosso meio, como igreja, como servos do Senhor, como salvos do Senhor. Porque senão nós só estamos brincando de igreja, e não é isso que Deus quer de mim e de você. Senão nós vamos continuar brincando, mas nós nunca vamos chegar ao patamar de um homem perfeito, à estatura de Cristo, tendo o mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma compaixão de Cristo. Nós vamos ficar brincando, correndo risco de, nessa nossa brincadeira de sermos crentes, correndo risco de perder a nossa entrada nas mansões celestiais. Porque aqui nessa terra a gente vai passar por altos e baixos, vamos sim. Vamos sofrer algumas decepções, vamos sim. Vamos sofrer algumas perdas, vamos sim. Mas eu sei que meu nome vai ser chamado. Um dia eu vou ouvir o meu nome sendo chamado. Quem está comigo, diga amém. Você quer ouvir o seu nome sendo chamado, meu irmão?
Então paremos de brincar de sermos cristãos. Deixa eu ser sincero com vocês. O samaritano, ou melhor dizendo, aquele homem que estava caído, ele estava como que morto. Mas se nós imaginarmos ou conjecturarmos, ele estivesse ali ainda enxergando alguma coisa, podemos analisar. Primeiro, podemos dizer assim: olha, eu estou caído aqui, fui vítima de assalto. Ele não precisava, porque estava nítido que ele estava sendo uma vítima, que ele fora uma vítima. Só que eu e você, como igreja, nós ficamos esperando alguém levantar as mãos para você poder, você está se afogando, deixa eu puxar aqui. Você está vendo a pessoa se afogar, mas você deixa a pessoa se afogar. Você está vendo a pessoa morrer, mas você deixa a pessoa morrer. E a pessoa não levantou a mão. Aquele homem, eu repito, se ele pudesse, ele não precisava dizer, porque estava nítido. Então, para de se fingir de cego. Comece a viver o reino de Deus, para que a tua vida possa fluir. Você quer ser próspero, nós queremos ser prósperos. Só que a gente quer ser próspero para a gente mesmo. A gente não pensa no reino. Entendeu? A gente não pensa no reino. A gente pensa no nosso reino. Pastor, você pode falar assim? Posso, com a autoridade que me é dada por Deus. Porque eu incluo isso. Eu não estou falando para lá. A palavra, ela tem, como diz a palavra de Deus, ela é como a espada de dois gumes. Ou seja, então ela corta para lá e corta para cá. Eu também sou alto.